Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, queridos irmãos, ouvintes do programa Além da Vida. Estamos aqui novamente, eu, Pedro João e o Gilberto Coutinho, para estudarmos essa doutrina maravilhosa que usamos de ferramenta para que possamos destinar o nosso caminho durante essa nossa passagem terrena da melhor forma possível, buscando evoluir, aprender e colocar em prática tudo isso que Jesus nos deixa com verdade e vida. Para começar o programa deste domingo, peço que possam fechar seus olhos, imaginar a figura bendita e querida do nosso amado Mestre Jesus, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade do dia de hoje, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso trabalho. Mestre Jesus, muito obrigado por tudo que nos concede e que possamos, inspirados pelos bons amigos da espiritualidade, atingirmos o nosso propósito de divulgar a Tua mensagem e conseguir consolar os corações aflitos. Para iniciar o trabalho deste domingo, vamos ouvir a mensagem do Momento Espírita. Há dias que temos a impressão de que chegamos no fim do caminho. Olhamos para frente e não vislumbramos mais saída. Não há uma luz no fim do túnel e não há também nenhuma possibilidade de volta. Parece que todos os nossos projetos, nossos objetivos, foram levados para bem distante e estamos sem possibilidade de alcançá-los. Parece mesmo que o outono da existência fez com que secassem as nossas esperanças e o vento forte do inverno varresse das nossas mãos todos os sonhos acalentados. A morte vem e arrebata os afetos da nossa alma, deixando-nos o coração dilacerado. Sentimos-nos perdidos, não sabemos que rumo tomar. Ficamos atônitos. Sentimos-nos como uma árvore ressecada, sem folhas, sem brilho, sem motivo para viver. É a desesperança. De repente, como acontece com a natureza, a primavera muda toda a paisagem. As árvores secas enchem-se de brotos verdes e logo estão cobertas de folhas e flores. O tom acinzentado cede lugar às cores verdes de tonalidades mil. É a esperança. Os entes caros que nos antecederam na viagem de retorno à pátria espiritual um dia estarão novamente junto aos nossos corações saudosos, num abraço de carinho e afeição. Tudo em a natureza volta a sorrir. A relva verde fica bordada de flores de variados matizes. As borboletas bailam no ar. Os pássaros brindam-nos com suas sinfonias harmoniosas. Tudo é vida. Assim, quando a chama da esperança reacende em nosso íntimo, nossos sonhos desfeitos são substituídos por outros anseios. Nossos objetivos se modificam e o entusiasmo nos invade a alma. Jesus, o sublime Galileu, falou-nos da esperança no Sermão da Montanha, com o suave canto das bem-aventuranças. Exemplificou-a nos seus ditos e feitos. Enfim, toda a sua mensagem é de esperança. Se formos visitados por qualquer dissabor e o desespero nos tomar de assalto, busquemos o nosso amigo maior, Jesus, através da oração. Predispondo-nos pela prece, a ajuda chegará certamente, como suave bálsamo a penetrar nas fibras mais íntimas do nosso ser, dando-nos alento e tranquilidade. Se a desesperança cercar-se de nós, lembremos o amigo celeste a nos dizer: meu fardo é leve, meu jugo é suave.
Se seu jugo é suave, por que não o aceitamos? Se seu fardo é leve, por que não o conduzimos? Consideremos que o rigor do inverno pode ser o resultado da nossa falta de cuidado, submetendo-nos ao jugo da mentira, da ambição desmedida, do pessimismo, das queixas sem fim. Ou talvez, a desesperança resulte da nossa própria insensatez, carregando o pesado fardo dos prazeres inferiores, do orgulho, do egoísmo, da ganância, dos vícios de toda ordem e de outros tantos fardos inúteis que nos sobrecarregam os ombros, destroçando-nos as forças. Dessa forma, em qualquer circunstância, deixemos que a esperança nos invada a alma, confiantes em Deus, que sempre nos dá oportunidades novas para refazermos caminhos, buscando a nossa redenção. A esperança deve ser uma constante em nossas vidas. Esperança de melhores dias, esperança de realizações superiores, esperança de paz. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, aqui vos fala Gilberto, iniciando o nosso programa de hoje com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, item 1, Moral Estranha. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, quem dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas 14, 25 a 27 e 33. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Certas palavras muito claras, muito raras, de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo, que instintivamente se rejeita seu sentido literal, e a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois de sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pôde sofrer alguma operação. Passando de uma língua para outra, bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio, nessa frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou e, na afirmação, saber se na língua em que se exprimia essa palavra tinha o mesmo valor que a nossa. Nessa passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. É certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica, e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que, no gênero, daí, mais tarde, sua tradução para a palavra dia, e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelos de camelo, e foi traduzida por um camelo na alegoria do buraco da agulha. É preciso, aliás, ter em conta os costumes e o caráter dos povos que influem sobre o gênero
particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa de uma língua para outra. E a mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em uma e insignificante em outra, segundo a ideia que ela se atribuiu numa mesma língua. Certas palavras perdem seu significado alguns séculos depois. É por isso que uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento, e que, ser exato, é preciso, por vezes, empregar não as palavras correspondentes, mas as palavras equivalentes ou perifrases. Essas observações encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras, e dos Evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio no qual Jesus viveu, fica-se exposto a se equivocar sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar com os outros a si mesmo. Por essa razão, é preciso, pois, afastar a palavra ódio da acepção moderna, como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Esse texto é um texto que aparentemente ele é difícil, complicado para se entender, né? Mas é exatamente o que o texto fala, né? O significado das palavras de acordo com a região e com a época, né? Com o tempo em que foi pronunciada. E também se a tradução foi certa e correta. Mas quando a gente pega a história do Cristo, a gente começa a estudar um pouco de Jesus, a gente vê que Jesus falava sempre por parábolas, né? Ele sempre estava citando uma história, contando alguma coisa que era para elucidar mais fácil, para clarear os ensinamentos, para que nós, o povo daquela época, pudéssemos ter compreensão e entendimento. E isso foi se transformando através do tempo. Essas histórias foram sendo levadas. Mas uma coisa ficou definida e definitiva nos ensinos de Jesus. Jesus jamais pregou o ódio. Jesus jamais pregou que nós devêssemos matar ao próximo, destruir o próximo, e nem mesmo sequer destruir o inimigo. Ele não fala em destruição do inimigo, ele fala em transformação do ser. Jesus o tempo todo, quando ele fala, se você vem a mim, né, e não pensa como eu, ele não está falando pensar como ele homem, mas como ele ser, como ele filho de Deus Pai, que nos ensinou e nos deixou os ensinamentos de que nós devemos ser justos, corretos, e que nós devemos utilizar do grande diferencial que temos dos animais. O raciocínio lógico e contínuo. Então, essa coisa de que você pega uma frase e quer destrinchar a frase e fazer ela valer por toda uma eternidade, tem que ser acompanhada dos momentos em que elas são estudadas, de que elas são pronunciadas, trazidas ao trabalho, ao entendimento, à compreensão. E cabe a nós, espíritos e espíritas dessa encarnação, neste momento que estamos passando, estudarmos da melhor forma os ensinos de Jesus para que a gente possa ter a compreensão de que ele em momento algum pregou a desordem, a desarmonia, a desorientação. Jesus sempre falou do amor. Quando ele nos trouxe a palavra amor, ele veio falar que nós devemos amar a quem? Amar ao próximo como a ti mesmo. E nós temos grandes dificuldades de entendimento. Como que eu vou me amar se eu não amo o próximo? Ou como eu vou amar o próximo se eu não me amo? E aí então fica a reflexão, né, da nossa capacidade de inteligência, de reflexão de pensamentos, de modificações, de entendimentos, de compreensões, e que nós vamos adaptando-as a cada momento reencarnatório, a cada instante. E aí a gente vai vendo que Jesus mantém na íntegra os seus ensinamentos. Em todos os momentos que ele fala, tudo que ele traz, nada disso se modifica no meio do caminho. Ele falou de amor, pregou amor, praticou amor e deixou exemplos de amor. Jesus não veio fazer turismo aqui no nosso planeta, que um espírito, né, que tenha o desenvolvimento e a grandiosidade do Cristo não iria ficar perdendo tempo aqui numa época, ainda mais 2000 anos atrás, onde nós ainda éramos muito mais atrasados do que somos hoje.
Então ele veio o quê? Ele veio nos trazer oportunidades de modificação. Oportunidades de trabalho, oportunidades de entendimento, de compreensão, de reflexão, de transformação. É o que Jesus nos pede e é o que ele fez. Quando fala assim, Jesus transformar a água em vinho, foi uma grande transformação químico-físico. Um ato material em que Jesus colocou ali a capacidade das suas experiências, a capacidade da sua grandiosidade energética, para mostrar que tudo pode ser transformado. Então, quando Cristo nos fala que vós podeis pedir, dizer àquela montanha, retira-te dali e muda-te, e ela é capaz de ir se você tiver fé. Nós sentimos isso plenamente conosco. Qualquer mãe ou pai sabe desse potencial que nós temos, do pedido ser atendido, de acordo com aquilo que necessitamos, daquilo que pedimos. Se nós pedimos com fé, nós conseguimos modificar. Muitas vezes demora um pouco mais, porque o tempo da espiritualidade, o tempo de Deus é diferente do nosso imediatismo, Nós somos imediatistas. Mas a grande importância é que o ensino básico, como podemos dizer, a raiz fundamentada dos ensinos do Cristo, ela é a mesma, ela não se modificou em 2000 anos e nem vai se modificar, porque em momento algum Cristo deixou oportunidade para que nós pudéssemos mudar os nossos pensamentos, para que nós pudéssemos modificar o nosso entendimento e que a gente deixasse de fazer aquilo que temos que fazer. Então, a cada um segundo a sua obra, a cada um segundo o seu entendimento, a cada um segundo a sua capacidade de aceitação, de compreensão, de modificação e transformação interior. Jesus não pede que a gente faça regime para ficar magrinho e nem coma demais para ficarmos gordos. Ele sempre nos fala do quê? Do equilíbrio, da serenidade, da tranquilidade, da harmonia. Cada um de acordo com o seu momento, cada um de acordo com a sua capacidade, mas que nós temos por obrigação buscarmos aprender a crescermos diante dos ensinos de Cristo, Pedro? E esse ensino que nós temos com relação a tudo aquilo que Jesus nos traz, ele não é algo que foi falado na época para aqueles que viviam na época. Com certeza, seus ensinos são ensinos da vida inteira. Então, eles vão estar sempre atuais, e muitas coisas que foram ditas à época, ainda no nosso tempo, depois de mais de 2000 anos passados, não vai ser exaurido. Nós não vamos conseguir entender na sua plenitude. Nós ainda vamos ter que ter várias outras existências, nós vamos ter ainda que nos submeter a uma condição melhor de evolução, de entendimento, na prática do amor, para conseguirmos entender muitas das coisas que Jesus deixou como ensinamento. Ou nós pensamos que quando ele falou tudo o que ele disse, tudo o que ele deixou como ensinamento, o povo da época entendeu da forma com que ele fez. Por óbvio, ele já chegou fazendo uma revolução, que foi uma revolução do amor, diante daquela situação extremamente material que o povo vivia na época, que era algo muito diferente de tudo aquilo que as pessoas conheciam, que como é que você vai dar mais valor a sentimentos do que as coisas que você conquista, do que o seu próprio status na época de soldado romano. Então ele traz toda uma transformação no entendimento e na forma do ser, na forma de viver, na forma de existir. E nós estamos até hoje tentando aprender um pouquinho disso para colocar em prática e não conseguimos. Porque, sem dúvida alguma, o Evangelho continua atual. Se nós lermos o Evangelho, muitas coisas que nós formos conseguir pensar dos ensinamentos dele vão estar diretamente relacionados com o nosso momento terreno. E vai estar também daqui a 100 anos, daqui a 300 anos, porque a humanidade precisa colocar em prática aquilo que Jesus nos deixa como palavra de verdade e de vida. Nós ainda estamos engatinhando nessa questão do nosso amadurecimento, da nossa evolução espiritual, e é triste constatar, mas ainda não aprendemos a amar. A gente vê, principalmente em momentos mais
mais pontuais da existência terrena, como a humanidade ainda é egoísta, como ela ainda está envolvida com os sentimentos que nos travam o nosso crescimento, a nossa evolução. Países ainda esquecendo que somos irmãos, guerreando, matando um ao outro. As pessoas hoje se degladiando em função de pensamentos, de paixões terrenas, de situações que não se convalidam, esquecendo que todos nós estamos aqui com o mesmo propósito. Conseguimos fazer acender a nossa própria luz. Mas ainda, como dizia seu Hugo, recalcitramos contra o aguilhão. A mensagem foi dada, os exemplos foram deixados, porque às vezes só a palavra não é suficiente, precisa dos exemplos. E nós ainda não aprendemos a amar. O verdadeiro mandamento que Jesus traz, que derroga todos os profetas e as leis, fala de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fala, deixe vir a mim as criancinhas. Todos essas palavras que foram deixadas por ele nos dá a concepção da importância de podermos aprender a amar. E ainda a humanidade não consegue aprender a fazer isso e não consegue colocar em prática. Nós temos a ilusão de que estamos realmente amando, mas nós não conseguimos nos desprender de nós mesmos para nos dedicarmos às pessoas que precisam de nós. Eu sempre cito isso como exemplo. O verdadeiro amor, e óbvio, é utópico, mas está na medida em que quando você passa a rua e vê um irmão seu no chão, assim como Jesus fez, que mandou que fosse recolhido e levado a uma hospedagem, dar a essa pessoa a condição de ter dignidade. E aí eu cito um exemplo, que se nós estivéssemos numa viagem a passeio e encontrássemos o nosso irmão sanguíneo numa situação de pedinte em qualquer outro lugar, nós o acolheríamos, daríamos para ele comida, roupa, daríamos para ele a dignidade que ele precisa. E esses que estão aí na rua perambulando, esses que estão nas favelas sofrendo, mendigando, nós temos feito alguma coisa por eles? E isso não é caridade, isso é assistencialismo. Não é ainda realmente demonstrar o nosso amor. É fazer aquilo que nós temos como obrigação, uma vez que nós temos uma condição melhor que a deles. Quer dizer, aí nós vamos começar a trilhar um campo dentro do assistencialismo que pode depois culminar com a caridade, com a distribuição de amor de forma farta, mas ainda não aprendemos a amar. E quando lemos passagens dessa natureza, tem também uma passagem de Jesus no vendilhão, no templo, onde ele fala sobre os vendilhões e diz que ele derruba e quebra tudo lá. Aquilo é tudo figura de linguagem, é tudo alegoria, porque Jesus não tinha esse sentimento de ódio, de raiva. Quem ama não conhece esse sentimento. Mas isso foi narrado dessa forma para que fosse impactado para a humanidade, para entender a importância que nós temos que dar sobre as coisas espirituais com relação às coisas materiais. Que as coisas materiais, elas são extremamente perecíveis e vão ficar aqui na Terra quando nós retornarmos ao plano espiritual. Mas as coisas espirituais serão a nossa bagagem. Tudo aquilo que nós fizermos aqui e que realmente acrescentar, isso nós levamos conosco. Não como trunfo, como medalha, como sentimento bom, aonde nós, mais inspirados e já elevados em razão daquilo que nós realizamos, nós vamos nos encontrar numa outra faixa vibratória no plano espiritual. Assim é a lei. É a lei que foi deixada por Deus para que nós pudéssemos vivenciar as experiências terrenas, não sob a égide de um Deus que castiga, de um Deus que fica vigiando a gente, mas de leis naturais que regem o nosso destino. Se nós fizermos algo que não é positivo, nós vamos ser vítimas disso tudo. Enquanto que se nós fizermos as coisas de forma positiva, nós vamos ser os grandes beneficiados. Porque só o sentimento de prazer e de alegria em poder fazer alguma coisa boa para quem quer que seja,
já é o nosso grande trunfo, é o nosso grande prêmio. Então as leis naturais estão aí. Nós não temos um Deus que castiga, um Deus que perdoa, porque tudo isso está dentro do nosso contexto, da nossa própria questão mental, né, do nosso consciente. Nós sabemos quando nós não fazemos as coisas certas, nós sabemos quando nós temos que fazer a coisa certa, nós sabemos quando negligenciamos as nossas obrigações. E é isso que nos cobra, é isso que nos julga. Então essas são as questões que existem dentro de um contexto onde as leis divinas foram feitas e nós somos os responsáveis por fazer com que ela possa ser executada. Não executamos. Poxa, que azar, né? Nós vamos ter outras situações que nós vamos retornar aqui para fazer aquilo que nós negligenciamos e não realizamos no período em que nós tínhamos como destinados a fazer dentro do nosso próprio planejamento reencarnatório. Então, por certo que Jesus só fala de amor. E se nós recebermos alguma notícia diferente, que possamos parar, analisar e entender qual foi a figura de linguagem usada ali, para que nós pudéssemos entender o que ele estava querendo dizer. Tem aquela passagem do rapaz que pede para seguir Jesus, e Jesus, conhecendo a sua mediunidade, entendendo o que aquele rapaz queria e sabendo que ele era portador de grandes fortunas, Jesus fala: deixe tudo para trás e me siga. Porque ele sabia que a vontade dele era de seguir Jesus, mas não era uma vontade tão sólida, tão certa. E por óbvio, ele jamais ia deixar tudo e seguir Jesus. E nós, Gilberto, eu pergunto, nós temos deixado as nossas coisas aqui para seguir Jesus? Pedro, a vida é uma coisa muito interessante, né? Eu gosto de cozinhar. Final de semana sempre a cozinha lá de casa é minha, sábado e domingo. E a gente vai aprendendo, né, com Jesus como que a gente cozinha. Porque o que acontece com aquele que cozinha, né, com a cozinheira, com o cozinheiro? Você vai para a cozinha, você pega os ingredientes, mistura tudo, põe na panela e transforma isso em algo bom ou ruim. Porque nem sempre a gente acerta. Nem sempre o cozinheiro ou a cozinheira consegue fazer um prato lindo, maravilhoso, saboroso. Muitas e muitas vezes nós erramos. Erramos na quantidade de sal, outra hora para mais, outra hora para menos. Colocamos um pouco a mais, às vezes, de uma pimenta, de alguma coisa, que muda o sabor. E esse é o ensino de Jesus. Ele nos dá a oportunidade constante da gente ir modificando o tempero dos pratos. Nós vamos poder começar ao longo do tempo, né, a aprendermos a cozinhar. A gente vai tentando, vai fazendo, uma hora erra, outra hora acerta, outra hora fica mais ou menos, outra hora fica bom, mas a gente vai aprendendo a cozinhar. E quando a gente tiver prática suficiente para podermos cozinhar de olhos fechados, né, que a gente já saiba pegar as quantidades exatas em tudo, que será o momento em que nós seremos realmente espíritos já um pouco mais evoluídos, em que a gente consegue raciocinar o tempo todo com perfeição, com uma atitude mais correta, nós seremos excelentes cozinheiros de espíritos. Nós poderemos auxiliar o nosso próximo a se transformar, não pelo momento que ele está vivendo, mas pela experiência que nós tivemos, do aprendizado que nós fizemos ao longo do caminho. E é esse o ensinamento que Jesus nos deu. Jesus nos ensinou que nós temos que ajudar ao próximo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Significa que eu tenho que me preparar, eu tenho que me qualificar, eu tenho que modificar-me para que eu possa apresentar algo bom, para que eu possa apresentar algo útil. Esse é o cozinheiro de Jesus. Então, quando a gente consegue aprender a fazer algo de bom, o prazer é muito grande. Pensa na Dona Maria estar cozinhando, fazendo um bolo e o bolo dá errado. Como é que ela fica? Ah, batumou. Ah, mas não sei o que. O bolo não cresce, o bolo ficou não sei o que. Mas o dia que ela acerta, a alegria é enorme. Esse é o prazer da vitória. Esse é o prazer de quando nós estamos preparados e conseguimos fazer a coisa correta.
O dia que nós conseguimos orientar, auxiliar, ajudar a encaminhar alguém, baseado nos nossos aprendizados, o prazer, a alegria que nós teremos será muito grande. Então é isso que a gente precisa fazer em relação a tudo na nossa vida. Nos preocuparmos não conosco apenas nesse momento, mas nos preocuparmos com o futuro do outro. O que é que eu vou deixar para os meus filhos? O que é que eu vou deixar para os meus familiares, para os meus amigos, para os meus parentes? Como eu vou conduzir a minha vida e o que é que eu vou construir de bom? Eu só vou conseguir fazer essas coisas se eu me transformar, se eu reflexionar, se eu continuar pensando e analisando a vida em todos os sentidos. Aí a gente começa a descobrir que nós somos capazes de construirmos coisas boas. Nós somos capazes de fazer verdadeiros banquetes espirituais. Nós podemos aprender com simplesmente tentando nos modificarmos. Nós temos uma literatura dentro da doutrina espírita enorme, que trata de todos os momentos da vida, de todas as situações. E às vezes a gente não aprende muita coisa porque a gente tem preguiça de ler. Ah, não vou ler agora eu vou ver novela. Termina a novela, vou ver futebol. Eu quero esperar aquele programa. E vamos empurrando para amanhã. E vamos deixando para amanhã o nosso melhoramento. E vamos deixando para amanhã, às vezes, as coisas que nós queremos fazer. E aí me lembra aquela história, já contei aqui várias vezes, porque é um fato que a gente conheceu, do amigo que se aposentou, chegou em casa, se esborrachou no sofá, botou a mão na nuca e gritou para a mulher: bem, traz para mim aquela cerveja que eu deixei na geladeira para comemorar, porque hoje eu me aposentei. A mulher foi lá na geladeira, pegou a cerveja, colocou na bandejinha com 2 copos para comemorar com ele. Quando chegou na sala, ele estava morto. Tinha tido um infarto e desencarnou. Ele não chegou a tomar a cerveja que ele tinha posto na geladeira para aproveitar a sua aposentadoria. Deixou para depois. Ele poderia ter tomado a sua cervejinha antes. Ele poderia ter comemorado as vitórias antes. Mas foi tanto empurrando, que quando chegou o momento, ele não teve tempo de aproveitar. Então, é isso que acontece com nossos processos reencarnatórios. A gente vem, reencarna, vivencia um determinado período, um pouco mais, outros um pouco menos, e retornamos ao plano espiritual, para nos prepararmos para um outro momento reencarnatório, podermos voltar novamente à reencarnação e podemos ir aprendendo, trabalhando e modificando e preparando a nossa cervejinha da aposentadoria. Nós podemos fazer isso aproveitando a vida ao longo do caminho. Podemos ao longo do caminho irmos trabalhando e modificando lentamente. Não precisamos deixar para quando a gente parar. Quando eu parar de trabalhar, vou me preocupar com o meu melhoramento. Pode não dar tempo. Então, é melhor que nós o façamos ao longo do caminhar. E é isso que Jesus nos pede. Quando ele fala, quem vem a mim, e não me acompanha, quem vem a mim não pensa como eu ensino. Porque Jesus não teve nada de errado nos seus ensinamentos, ele prestou um grande trabalho de esclarecimento, de orientação, para que nós pudéssemos evoluir um pouquinho mais. Ele nos deixou essas oportunidades maravilhosas de compreensão, de entendimento, de modificação constante. A gente vive falando isso porque nós temos que ter um pouco mais de serenidade, termos equilíbrio, disciplina na nossa vida. Quando a gente fala não vou fazer, não vou fazer. Quando eu preciso fazer, não, eu tenho que fazer. Eu tenho que determinar algumas coisas para mim. Disciplina é algo que todos nós temos que aprender constantemente. Não é você inventar disciplina que hoje e amanhã acabou. Ou a gente aprende a evoluir, ou a gente aprende a nos modificarmos, ou vamos ficar aí enxugando gelo, como diz a juventude, patinando no seco. Então, vamos fazer com que as coisas aconteçam
por entendimento, por compreensão, por boa vontade. Porque se nós não tivermos boa vontade para conosco, nós jamais a teremos para com os outros. Todo pai e toda mãe que é preguiçoso acaba colhendo os frutos através dos filhos, né, Pedro? E a gente tem vários exemplos, né, que a gente poderia citar, mas não vem ao caso aqui. O que é certo é que a mensagem de Jesus, deixada no seu evangelho de amor, que é o evangelho que nós estudamos, que os espíritas têm como livro de cabeceira, como livro que nós nos aprofundamos para entender tudo aquilo que Jesus deixa como verdade e vida, esses postulados são os que realmente importam. E aí a gente lembra, Gilberto, da passagem que diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, Senhor é que herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fizerem a vontade do meu Pai. E aí a gente percebe muito bem dentro desse contexto que ainda tem muita gente equivocada, até pela sua própria primariedade, por ainda não ter estudado, não ter ido atrás do conhecimento, que não adianta a gente ficar indo no centro espírita, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, ler todo o evangelho de frente para trás, de trás para frente, decorar todas as passagens de Jesus, se tudo isso aí não se converter na prática. E a esperança da gente poder ter dias melhores e de podermos realmente ambicionarmos, se puder usar essa palavra, momentos mais felizes na nossa existência terrena, que sem dúvida nenhuma vai se traduzir em alegria e felicidade no plano espiritual, só vai se dar se nós fizermos isso de forma sustentável, de forma a obedecer realmente tudo aquilo que nós aprendemos no Evangelho de Jesus. Então, aquelas pessoas que acham que porque se dedicam, são pessoas que estão sempre no contexto do Evangelho, mas do conhecimento, é semelhante àquele livro que traz fantásticas descobertas, fantásticos ensinamentos, mas que fica fechado e ninguém nunca o leu. Então somos como esse livro. Nós temos que fazer o quê? Apesar de todas essas situações que nós falamos, se não for colocado em prática o nosso conhecimento, de nada vale. Nós temos que aprender que nós somos responsáveis por tudo aquilo que cultivamos. E nós somos, inclusive, mandatários, nós somos o destinatário, inclusive, de Deus, quando nos delega filhos para que possamos cuidar deles e ensiná-los. Ensiná-los não só nos contextos evangélicos, mas principalmente exemplificarmos esse contexto evangélico na nossa vida, mostrando sermos pais fiéis aos filhos, esposo fiel à esposa, pessoas honestas dentro do seu trabalho e da sua concepção profissional. Então, tudo isso são responsabilidades que nós trazemos. E a coisa mais fantástica disso tudo é que se nós realmente quisermos ter alguma pretensão de vivermos melhor, nós vamos ter a esperança de vivermos melhor que o Evangelho nos traz, se praticarmos as coisas que Jesus nos traz como ensinamento de verdade e de vida. Então, se não é um contexto religioso, que seja um contexto racional, que façamos isso pela questão da intelectualidade, da inteligência, porque saberemos que desse jeito, sim, estaremos cultivando uma situação melhor para no amanhã não estarmos aqui nos lamentando porque os nossos filhos pegaram caminhos diferentes, porque os nossos filhos foram para outros destinos. Por óbvio que eles têm, sem dúvida nenhuma, toda uma história que eles trazem, e pode ser o lar que ele tiver, mesmo recebendo tudo aquilo que deve receber dos pais como ensinamento, há ainda a hipótese dos filhos deixarem de fazer as coisas da forma com que realmente foram ensinadas. Mas teremos nós a consciência tranquila que fizemos todo o bem que precisava para que eles pudessem seguir o caminho do bem, com os exemplos, com os ensinamentos,
com a forma de tratar bem a todas as pessoas, sendo pais, maridos exemplares. Então, tudo isso são questões que estão inseridas dentro do contexto do Evangelho e que nós podemos, sem dúvida nenhuma, colocar em prática. Porque para quem foi escrito o Evangelho, se não foi para todos nós, que ficamos aqui, que temos que aprender a amar e que temos que estudar para poder saber da melhor forma, como é a melhor forma de praticar tudo aquilo que Jesus nos deixa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nesse ensinamento, ele pede para que a gente consiga se amar, porque nos amando vamos amar ao próximo, e nos amando e amando ao próximo estaremos amando a Deus, né, Gilberto? Certamente. E a dificuldade que a gente tem, né, Pedro, às vezes, de fazer com que as coisas caminhem mais, muitas vezes é puramente preguiça, né? Às vezes as pessoas deixam de fazer muita coisa em benefício do próximo ou em benefício próprio por pura preguiça. E essa preguiça, quando ela é física, ainda dá-se um jeito, mas quando ela é espiritual, quando a gente não tem boa vontade para consigo mesmo, né? Porque se eu não tiver boa vontade para comigo, eu não vou poder ter boa vontade para com o outro. Essa é mais trabalhosa, porque essa depende única e exclusivamente da minha mudança interior, que é o que Cristo nos pede o tempo todo, que nós nos modifiquemos, que nós construamos em nós um novo homem, que a gente possa acreditar que nós somos capazes e provar isso para nós mesmos. Então, quando Jesus fala que quem vem a mim, mas não me segue, não é segui-lo fisicamente, andar pelos caminhos de Gólgota. Não, é segui-lo espiritualmente, nos ensinos que ele trouxe. Porque Jesus, quando veio para cá, ele veio com uma missão para cumprir e a cumpriu com muita competência. Tanto é que nós sabemos que Jesus esteve aí, né, no meio da sociedade da época, até os 12 anos, depois sumiu, apareceu aos 30, né, e desencarnou aos 33, né? O Cristo, o trabalho dele foi pregado ali com maior consistência em 4 anos. Numa época que a gente não tinha a mídia para divulgar. A mídia era o boca a boca, a mídia era o exemplo, a mídia era aquilo que as pessoas podiam palpar, ver e acreditar. Então, meus irmãos, quando a gente fala em evolução, em processo de aprendizado, em desenvolvimento, nós estamos falando de um Cristo eterno. Nós estamos falando de um ser que esteve aqui durante um período muito curto, mas que deixou uma mensagem tão profunda e tão forte que 2000 anos depois a gente ainda não consegue entendê-la. A gente ainda não consegue decifrá-la na sua totalidade. Quando Cristo pronunciou a palavra amor, que ele veio nos trazer essa informação maravilhosa, é uma palavrinha tão pequenininha, é a inversão de Roma, né? Que era o centro do ódio na época das guerras, das lutas, né? Quando Cristo veio falar amor, o que ele fez? Ele veio pregar amor, ele veio falar de algo que era construtivo por toda a eternidade. Porque em qualquer lugar do universo que nós formos, a lei de amor, as leis, né, de Deus, a lei de amor, estará presente em nossos sentimentos, em nossas cabeças, em nossos pensamentos, e tem que estar em nossas atitudes. Então, quando ele fala que quem vem a mim e não me acompanha, né, quem não me acompanha em pensamentos e em atitudes, não é atravessar da areia para o barco e do barco ir para o outro lado, não. É fazer as coisas como tem que ser feitas, com respeito, com inteligência, com harmonia. Buscar construir algo que seja útil não só para você, mas para todos. Não é fazer uma igreja de pedra, ou de tijolo, ou de concreto, que pode ser destruída, mas construir uma igreja dentro de cada um, dentro do coração de cada um, deixando pensamentos, atos, atitudes, ideias e imagens de amor, coisas que sejam eternas.
Essa é a grande transformação que Jesus veio nos pedir que nós fizéssemos dentro de nós. E nós somos seres prontos para nos modificarmos em todos os instantes, mas precisamos dar o primeiro passo. Quem não odeia seu pai e sua mãe, não significa que você tenha que ter ódio, raiva. Quem não pensa da melhor maneira. Quem não olha, não acompanha, não analisa e não tira o foco, o melhor sentido. E o melhor sentido não é aquele que te deixa mais leve ou mais pesado, é aquele que deixa o próximo mais tranquilo. São as decisões que nós temos que tomar na nossa vida, do futuro, não apenas nosso, no futuro dos outros. Qual é o planeta que eu quero deixar para os meus descendentes? De paz, de guerra, de luta, de amor, de serenidade, de compreensão? Vamos utilizar esse processo de inteligência que temos, de desenvolvimento de pensamento contínuo, para que nós possamos harmonizarmos os nossos corações, serenizarmos os nossos pensamentos e abrandarmos os nossos ímpetos. Sejamos brandos e pacíficos, mas sejamos justos, né, Pedro? E a gente vê que a humanidade ainda muitas vezes se perde em razão da falta de brandura, né? Da falta de consciência do ser, de estar aqui e das obrigações que tem perante si e perante o próximo. Qual não é o nosso desiderato, a nossa obrigação, se não buscar ajustar os destinos dos nossos filhos, que é o próximo mais próximo de nós? Então, eu digo filho porque quando a gente fala do filho há uma ternura muito grande que nasce no coração da gente. Mas nós temos que ver todos que estão à nossa volta da mesma forma, com amor, com brandura, buscando para eles o melhor. Esses dias nós estávamos no estudo dentro da Casa do Caminho e nós estávamos comentando, né? Às vezes a gente é atendido por uma pessoa, em qualquer lugar que seja, a gente sai de lá, se perguntarem quem foi que te atendeu, às vezes você não sabe nem o sexo da pessoa que te atendeu. Você não sabe se é homem, se é mulher, se é o nome. Então nós somos muito acostumados a servir, quando o maior de todos é aquele que serve. O próprio Evangelho diz isso. Então que tenhamos essa consciência, que possamos estar sempre vigilantes, para que não sejamos pegos de surpresa, em momentos de raiva, de ira, e que possamos transformar essa nossa vida, em degrau para nós podermos alcançar uma situação melhor quando retornarmos para a pátria espiritual. Nós estamos perto já do término do programa. Eu queria agradecer a todos vocês pela oportunidade, por mais um domingo aqui, agradecer a Jesus por esta condição de estarmos aqui discutindo, conhecendo, estudando o seu Evangelho, para tentarmos entender um pouquinho mais de tudo aquilo que Ele nos deixa. Então a todos vocês um ótimo domingo, uma semana excepcional e até o próximo programa. Que nós possamos, construir um mundo melhor, que nós possamos construir um ser melhor, sendo melhor e não esperando que o outro se modifique. Comece o processo por você mesmo, porque se eu não me modificar, nada farei pelo próximo. Muita paz a todos. Olá, amigos. Para a nossa reflexão de hoje, eu vou pedir licença a vocês para nós estudarmos uma página do livro Fonte Viva do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, editado pela Federação Espírita Brasileira, no seu item, capítulo aqui 41, que chama Na Senda Escabrosa. Eu acho muito importante para esses momentos atuais que nós estamos vivendo. Sempre Emmanuel vai se basear ou numa carta de Paulo a alguém, ou de Timóteo, carta a Timóteo, aos Tessalonicenses, e sempre uma frase. Ele pega uma frase para a gente poder analisar, refletir aquilo que ele nos empresta como uma mensagem. E a frase que ele escolheu é uma frase de Jesus, numa carta que Paulo escreve aos Hebreus, dizendo: nunca te deixarei e nem te desampararei. Diz Emmanuel, a palavra do Senhor não se reporta somente, quando diz não te deixarei, não te desampararei, à sustentação da vida física.
na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que o pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome, reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se a espessa noite nos envolvesse. E qual acontece a natureza sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro das nossas inquietações. Então ele está descrevendo um estado de espírito de obstrução da fé. Essa é a verdade. O todo misericordioso, contudo, aí não nos deixa completamente relegados à treva das nossas indecisões e dos nossos desapontamentos. E assim como ele faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, ele acende no céu dos nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. Então diz Emmanuel assim: a providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Eu gostaria de ter chamado essa reflexão de nada impede o alvorecer. Ninguém pode impedir o nascer do novo dia. Essa é a mensagem que eu gostaria de dizer, mas antes eu vou pegar esse momento da alma humana, que é muito comum aqui na Terra, principalmente nessas horas de muitas lutas, dentro dos lares, em torno de nossos passos. Há uma mensagem de Emmanuel no livro Pão Nosso, que ele fala das coisas, das nossas lutas em torno de nós. É tão importante nós concentrarmos as nossas forças para cuidarmos daqueles que estão em torno dos nossos passos. Nós nos preocupamos com o mundo, com os países, com as guerras mundiais, mas cada lugar tem pessoas escolhidas para administrar, e as forças celestes estão trabalhando sem cessar para que nada de mais grave ocorra, porque se fica na mão dos homens egoístas, orgulhosos, prepotentes, arrogantes, muitas guerras já teriam acontecido. Mas então Emmanuel, através no livro Pão Nosso, ele vem nos dizer: cuide daqueles que estão entre vós, para que cada lar, cuidando da sua célula, todos os lares se fortaleçam e o mundo se fortaleça nessa hora tão importante da humanidade, mas a hora em que nossas forças desfalecem. Então ele vai falar aqui da esperança, da perda da esperança, né, em que a gente entra no grau de aflição desmedida. Há um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, chamado A Fé Remove Montanhas, em que o Espírito José, que assina José o Protetor, ele diz que a esperança é filha da fé. A caridade e a esperança são filhas da fé, porque sem a fé você não tem esperança de coisas novas, boas que possam ocorrer depois. E se você não tem fé, você não tem ânsia de fazer o bem para o seu semelhante. Então a esperança e a caridade são filhas
da fé, diz o Espírito José. E aqui Emmanuel nos coloca como chegando a hora em que tudo está batido, tudo está escuro. E ele diz, nem nessa hora a gente deve acreditar que esteja desamparado, porque Deus não nos desamparará, não nos deixará, e é o que Paulo escreve aos Hebreus. Eu me recordei, quando eu li essa capítulo 41 do Fonte Viva, eu me recordei de uma história muito interessante que foi narrada por um orador espírita aqui na cidade de Cambé há mais de 20 anos. Ele contava, eu não sei se é uma história verídica, se é uma história criada para uma reflexão, mas é uma história interessante. Ele contou uma história de um professor francês que tinha como um desejo pessoal muito grande conhecer o lugar onde Jesus esteve, lá no Monte das Oliveiras, vendo o sol nascer, antes daquele dia fatídico da sua condenação, da sua crucificação, lá onde ele fez a oração dele. Então o sonho desse professor era guardar dinheiro, poder ir lá para a Palestina, ir ao Monte das Oliveiras e ver o sol nascer como Jesus assistiu o sol nascer. Então ele foi guardando dinheirinho durante alguns anos, até que ele tinha a quantia suficiente, foi para o local, reservou um hotel, contratou um guia. No anoitecer ele foi para o Monte das Oliveiras para passar a noite esperando o amanhecer. Noite densa, tudo escuro, e um menininho muito jovem ali cuidando para ele, levou ele, era o guia dele. De repente ele se dá conta de que ele esquecera de levar o relógio. E a ânsia dele era exatamente ver o sol nascer. Então ele já tinha estudado que horas que o sol nascia. Era 5 horas da manhã, 5:10 da manhã. Ele estava lá, precisaria do relógio. Então o que aconteceu? Ele não dormiu. Passado de cada 15 minutos, meia hora, ele ia lá, acordava o guia dele, o menininho, o jovenzinho. Que oração, que oração. E o meu jovenzinho acordava, olhava no relógio, é cedo ainda, é 1h da manhã, é 1:10 da manhã, tinha paciência. Mas o professor foi ficando impaciente, aquela noite que não terminava, como é quando a gente se sente, como a gente se sente quando está naqueles momentos nebulosos. Parece que a noite nunca termina, parece que a escuridão nunca termina. E chegou uma hora que ele incomodou tanto aquele menino, conta esse orador, que a hora que ele acordou o menino, ele falou, que oração? O menino olhou para ele e falou, professor, ninguém pode impedir que o sol nasça, professor. Ninguém pode deter o alvorecer. É a frase de Emmanuel, desse livro, que ele diz assim, sua última frase, ele diz assim, não existe noite sem alvorecer. Olha que interessante, ninguém pode impedir que o sol nasça, ninguém pode impedir o alvorecer. Então nós olhamos para esse mundo em que tem horas que ele fica muito obscuro, de tanta negritude das almas humanas se combatendo, esquecendo a fraternidade, que a gente pensa que Deus não existe. Mas Deus enviou os profetas, enviou seu Filho. Jesus enviou o Consolador. Ninguém pôde impedir que tudo isso fosse feito conforme a vontade de Deus, conforme a promessa de Jesus. Ninguém pode impedir o novo alvorecer. Jesus diz que essa terra se transformará numa terra de regeneração, onde o bem será predominante nos corações humanos, onde a caridade será a atitude mais comum aqui nesse mundo. Ninguém pode impedir que isso aconteça. Guardemos então essa reflexão. Ninguém pode deter o alvorecer. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança
para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.